Pessoal, boa noite. Na nossa aula hoje a gente vai continuar o conteúdo o tópico que a gente iniciou na última aula, que foi sobre recursividade. Então a gente veio dentro da disciplina trabalhando com estruturas de dados básicas, pilha, fila, implementação estática, dinâmica, implementamos em C, implementamos em modo gráfico, utilizando C# para poder ver algumas aplicações. E agora os dois últimos tópicos que a gente vem trabalhando dentro de estrutura de dados é hash, que é um tópico ainda dentro de estrutura de dados, que é importante a gente conhecer. E agora a gente vai trabalhar, a gente está trabalhando com recursão, que é mais voltado a um tópico dentro da programação, mas ele é essencial para muita coisa que a gente vai fazer. Então, a gente vai ver mais alguns exemplos, a gente vai fazer algumas práticas também em C de recursão. Então, na última aula, a gente veio tratando, a gente partiu do conceito básico do que é recursão, que basicamente é o conceito que uma função chama ela mesma. Então, se a função chama ela mesma, isso é recursividade. E quando a gente vai trabalhar com recursão, a gente tem dois pontos essenciais no princípio da recursividade, que a gente já viu na última aula. Então, a gente vai ter o que a gente chama de instância trivial ou caso base, que é o ponto de parada. Então, a gente pode entender como recursividade, quando a função vai chamar ela mesma, isso vai criando um loop, só que ela usa uma estrutura do SO, que é uma pilha de execução. Então, cada chamada, cada vez que ocorre a chamada da função de forma recursiva, essa instância que está em execução, ela congela no ponto, na linha que ela está, exatamente no ponto, e inicia uma nova instância. Todas essas chamadas vão sendo empilhadas. E então, isso, a cada chamada recursiva, a gente chama de passo recursivo, até que ela chegue no chamado caso base, ou instância trivial, que é o ponto de parada. Então, naquele exemplo que a gente viu na última aula lá, na nossa função Mr., a gente recebe um número i, e o nosso caso base está aqui, ó. Aqui está o nosso caso base. Então, o nosso caso base ocorre quando se a gente receber ou o nosso valor chegar a zero. Caso contrário, eu vou printando ele e reduzo minha função. Mr. é igual a Mr. menos 1. Então, aqui no caso que o i, a gente está decrementando o i. Então, se receber 4, depois eu vou fazer uma chamada recursiva de 3, de 2, de 1, até que acontece de 0 e ele dá o return. E depois, quando ele volta a chamada de 0, quem chamou de 0 é de 1. E aí ele vem para a linha de baixo. Então, toda vez que acontece a chamada recursiva, a minha função, ela congela, essa linha ela vem executando e ela congela aqui. Então, as instâncias ficam congeladas aqui. Depois, quando ele acha o caso base, ele pega a última chamada e começa a executar o que eu tenho abaixo dele. Então, a gente viu essa lógica. Então, aonde que está a recursividade aqui? A minha função chama Mr. e ela está chamando ela mesma aqui. Um ponto importante dentro de uma função recursiva é que sempre ela vai ter que ter, vai ocorrer uma chamada que reduza o problema. Então, aqui eu estou reduzindo em 1 meu problema. A gente pode reduzir ao meio, ou eu posso aumentar, só que aí o meu caso base vai ser um limite superior da entrada que a gente está tendo. Mas o mais comum é a gente reduzir o problema aqui. Então, existem funções que a gente chama de inerentemente recursivas. São algumas funções matemáticas que a resolução delas se dá de forma recursiva, como é o caso do fatorial. Então, a resolução não recursiva, como a gente viu na última aula, do fatorial, a gente vai ter que o fatorial, quando meu n é 0, o fatorial de 0 é 1. Para todos os outros casos que a gente vai ter, o que a gente vai fazer quando o n é maior que 1? Vou fazer 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, até chegar ao nosso n. Então, essa é a solução não recursiva. Fatorial, ele é um problema matemático e a definição dele é recursiva. Então, se a gente pegar, quando meu n for igual a 0, o fatorial de 0 é 1. Eu só acredito. Porque você fala na lógica, se o fatorial é 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5, como que o fatorial de 0 é 1? É algumas coisas da matemática que a gente acredita, mas o Peterson pode encher um quadro com isso aqui e explicar melhor. Agora, para todos os outros casos, quando tem um n maior que 1, o fatorial desse n é o quê? É o n vezes a chamada recursiva dele de n menos 1. Então, o que vai acontecer? Vai ser 5 vezes
o n menos 1, depois vezes o n menos 1, vezes o n menos 1, vezes o n menos 1, até que eu chegue no meu caso base. Qual que é o meu caso base? Se o n for igual a zero. Então, quando a gente olha um problema desse aqui, a gente tem que conseguir enxergar qual é o caso base e qual é o passo recursivo. Para a gente entender, a gente vai ver se funcionar primeiro como mágico e depois a gente vai detalhar. Esse é o nosso objetivo hoje, focar aqui na função do fatorial. Então, qual que é o caso base? Se o n é igual a zero, return 1. Para todos os outros casos, o que, que vai ser? Vai ser a minha chamada recursiva do n vezes acontecendo o quê? A redução de n menos 1. Então, eu vou ficar reduzindo o meu problema, ou seja, se eu receber, eu quero calcular o fatorial de 10. Eu vou ficar reduzindo ele até que ele chegue no caso base, que no caso aqui é zero. Se a gente entrar com zero, a gente tem que retornar 1. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai programar esse probleminha aqui. Aqui tem uma ilustração. A gente vai programar ele, vai entender. Primeiro, a gente consegue ver ele funcionando como uma magia negra, ou seja, a gente vê ele funcionar ali, sem entender muito bem, depois a gente vai detalhar. Basicamente, se eu quiser o fatorial de 5, o que, que vai acontecer? Ele vai fazer 5 vezes e vai chamar o fatorial de 5 menos 1, que é 4. Vai fazer 4, que é o que recebeu aqui, vezes o fatorial de 4 menos 1, que é 3. Vai ficar 3 vezes o fatorial de 3 menos 1, que é 2. 3, 2, depois 2 vezes o fatorial de 2 menos 1. Depois 1 vezes o fatorial de 1 menos 1, que é 0, que é 1. Então, quando ele chegar no caso básico, o que, que acontece? Vai fazer 1 vezes 1, 1. Vezes 2, 2. Vezes 3, 6. Vezes 4, 24. Vezes 5, 120. Até que a minha saída aqui, ó, vai ser o 120. Então, aqui, ó, reparem o que? Toda vez que acontecer a chamada recursiva, é aqui que está acontecendo, ó. Toda vez que acontecer a chamada recursiva, congela. Então, ó, o fatorial de 5 congelou no 5 vezes. Depois, o fatorial de 4 congela no 4 vezes. O de 3 no 3 vezes. O de 2 no 2 vezes. O de 1 no 1 vezes. Até que no 0 ele já dá o return. Na hora que ele dá o return, ele volta desempilhando. Então, quem chamou o fatorial de 0? Foi o fatorial de 1. E ele volta todo esse processo aqui de desempilhar. Então, a gente vai ver isso funcionando. Um ponto muito importante é o quê? É entender que a cada chamada recursiva, toda a instância da função, incluindo todas as variáveis locais que se tem dentro da função, e todos os valores, eles ficam congelados. É o que está acontecendo, ó. Ele vai empilhando. Na hora que ele chega, que ele acha o return, ele volta desempilhando, fazendo aquilo que foi pedido. Então, vamos abrir o dev aí para a gente poder fazer juntos aí. Então, a gente vai ter nosso include stdio.h. Vamos criar o main aí primeiro, né? A gente vai receber um valor para calcular o fatorial, depois a gente cria a função em cima. Então, a gente vai receber um valor aí e vou receber um retorno. Printf, valor para calcular o fatorial. E a gente vai ler esse valor. Scanf, % de, vírgula, e comercial, o nosso valor ali. Deixa eu salvar ele aqui. Fatorial. E, logicamente, a gente vai fazer com que o R receba o retorno da função, que a gente pode chamar de FAT aqui, né? Vou passar o meu R, não meu R, não meu V, né? Que é o valor. E vou dar um printf. Fatorial de %d é igual a %d. E a gente vai ver o fatorial desse V é o R que a gente recebeu como retorno. E o return 0. Então, isso aqui é só um main para a gente receber, tanto faz o meu fatorial e ele ser iterativo ou recursivo. Então, a gente vai ver recursivo como ele funciona aqui. E a gente vai detalhar ele, e esse é o nosso objetivo principal aqui. O que é importante? A gente conseguir olhar uma função, uma definição de uma função recursiva matemática e conseguir programar ela. Então, essa vai ser a principal cobrança de vocês, em termos desse conteúdo. É olhar uma função e conseguir ter esse retorno.
Então, se a gente olhar aqui, ó, na definição, qual a definição que eu tenho? Ó? Eu tenho o caso base. Qual que é o caso base? Se o meu n for igual a zero, retorna 1. Para todos os outros casos que o meu n é maior ou igual a 1, eu vou retornar o quê? N vezes a chamada recursiva reduzindo para o meu n menos 1 aqui. Então, a gente vai criar a nossa função fatorial. A gente chamou de fact ali, né? Como exemplo. Vou receber um valor aí. Pode ser um n. Aí eu vou passar o v aqui. O v vai entrar no lugar do n. Ou se quiser chamar de v também. Então, aqui, o que a gente vai fazer? Em toda função recursiva, quando a gente vai criar, a primeira coisa que acontece é o caso base. Então, a gente tem que chamar o nosso caso base aqui. Então, qual que é o caso base do fatorial? Voltando aqui, ó. O caso base do fatorial é se o meu n for igual a zero, retorna 1. Então, esse é o caso base. Primeiro, a gente vai fazer sem nenhum comentário. Então, a gente vai fazer aqui e vai aparecer uma magia negra. E aí, depois, a gente vai colocando alguns comentários e a gente faz um passo a passo para poder ficar mais claro. Então, qual é o caso base? Se o meu n for igual a zero, return 1. Então, esse aqui é o caso base. Então, toda função recursiva, ela tem que ter o caso base antes do passo recursivo. Porque se eu colocar o passo recursivo, o que vai acontecer? Ela vai entrar num loop infinito. E isso nunca vai acabar. Depois a gente inverte para vocês verem o caso base e o passo recursivo e vai ver, logicamente, a primeira coisa a cada chamada que ele vai fazer, ele sempre vai achar o passo recursivo, nunca vai acabar. Então, se o meu n for igual a zero, retorne 1, que é o que está lá na nossa definição. Ó. Meu n igual a zero é 1. Ah, mas e se for menor ou igual a zero? Ah, não existe fatorial de número negativo, pelo menos na definição matemática. Então, se o n for igual a zero, retorne 1. Se não, aí a gente pode fazer, o que eu vou retornar? Vou pôr um else aqui. Ó. Vou retornar o n vezes meu n, ou seja, por exemplo, se for 5, vou retornar 5 vezes a chamada da minha função fatorial, reduzindo meu n menos 1. E isso, como mágica, funciona, que é essa definição que está aqui. Ó. Se não, vai ser n vezes a redução do meu problema. Ou seja, eu vou reduzir ele. Vou reduzir até quando? Até quando ele se torna zero. Só isso. Não tem mais nada. Mas cadê o for aqui? E se eu colocar 10, ele vai fazer com 10? Vai ser 10 vezes, reduz. Aí depois vai ficar 9 vezes. E cada valor desse ele vai ficando congelado. 10 vezes, 9 vezes, 8 vezes. Então vai ficando tudo congelado até chegar no zero, que o zero retorna 1. Na hora que ele retorna, ele desempilha fazendo tudo. Que vai ser 1 vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4. Só que isso aqui funciona como mágica. E aí a gente vai colocar uns prints aqui para a gente poder entender. Então, se a gente colocar aqui, ó, valor fatorial, 5. Fatorial de 5 é 120. Tá certo. Se eu rodar de novo aqui, valor fatorial 8. Fatorial de 8 é 40.320. Por isso que o problema que cresce em escala fatorial é muito ruim, né? De 5 é 120, de 8 é 40 mil. E assim vai subindo. Então, só com esse código pequenininho aqui, esse trecho de código, a gente consegue calcular o fatorial. Mas aonde? O que ele está fazendo aqui? É magia negra? Conseguiram rodar o código aí, antes da gente mexer em qualquer coisa? Sim. Beleza? Então tá como magia negra. A primeira coisa que a gente vai fazer a nossa experiência aqui é entender o quão é importante estar depois do caso base. Tá vendo? Não, esse aqui é o caso base. Se a gente inverter, ó, se eu trouxer esse caso base para ficar embaixo, logicamente a gente tem esse else, né? Ó, passo recursivo está em cima, caso base está embaixo. O que vai acontecer na hora que a função entrar? Ela já acha a chamada recursiva aqui, tá vendo? E ele vai reduzir isso aqui até no infinito. Meu programa vai travar. Vamos colocar sem print para vocês poderem ver qual é o resultado disso.
Então, até se a gente quiser colocar aqui, ó, colocar um if aqui, ó, para ficar mais legal. Se o meu n for maior que zero, nem precisava, né? Mas a gente pode inverter. Se o n for maior que zero, passo recursivo. Se o n for igual a zero, retorna 1. Então, isso que estava invertido, né? Se a gente inverter aqui, ó, deixar do jeito que estava, que dá na mesma, né? A gente só não tinha colocado o if. Se deixar os dois ifs aqui, fica mais fácil de entender as vezes que a gente vai fazer agora. Então, se eu deixar assim, ó, caso base, depois passo recursivo. Funciona belezinha. Se a gente inverte, opa, o que ele fez aqui? Ah, tá, é por causa desse if. Aí ele não entra na hora que ele está zero, ele vai para o caso básico. É por causa do if. Que a gente, o if aqui resolveu o problema. A gente deixar sem o if, né? Se ele entrar aqui da forma que está. Ele vai travar porque ele está reduzindo aqui, ó. Porque, ah lá, aqui ele travou porque o... Travou com um retorno alto aqui. Ele travou porque ele sempre acha o passo recursivo de cara. Aqui no caso aqui, porque a gente vai reduzindo. Só se for maior que zero, senão ele volta aqui. Por isso tinha dado certo aqui, esse if aqui, que atrapalhou o que eu queria mostrar. Se eu colocar o passo recursivo, a gente pode até colocar um print aqui embaixo, se a gente quiser, um print antes aqui, ó. Printf, vamos printar o n aqui, ó. O n é igual a porcento d barra n, e a gente vai mostrar o nosso n aqui. E aí a gente pode dar um sleep aqui, só para a gente poder ver o que está acontecendo. Ele vai reduzindo e nunca vai parar. Aqui é só para a gente poder entender melhor. Eu estou quebrando a linha. Deixa eu quebrar a linha mesmo. Não, se eu colocar 5, ó. 5, 4, 3, 2, 1, 0, menos 1. Ah, mas você não falou que o C é igual a 0 e ele para? Não, porque a primeira coisa que ele acha aqui, ó, ele printa, reduz, ó. Tá vendo? Ele vai reduzindo, nunca vai parar. Agora, se a gente colocar o nosso caso base no começo, ó, se n for igual a 0, return. Se não, eu vou printar o valor e vou reduzir a instância. Não, se colocar 5, ele vai 5, 4, 3, 2, 1. Até que o fatorial de 5 é 120. O que deu para ver aqui? É igual a zero? Não. Então, o n era 5, ele faz a chamada, ele tem uma nova entrada, tá vendo? Ele chamou o n de 4, de 3, de 2, de 1, até que ele chegou no caso base e ele volta desempilhando. E a gente tem que ver se desempilhar acontecer também. Então, para a gente poder ver se desempilhar acontecer, ó, a gente vai criar uma variável R aqui. E ao invés de retornar direto, a gente vai fazer com R recebe a chamada aqui. Eu vou printar o R. Retorno. Deixa eu colocar aqui qualquer instância, né? Vai ser legal aqui. Instância porcento D. Retorno, 2 pontos, porcento D, barra N. Aqui a gente vai pegar para poder ver qual que é a instância que eu estou, que é o N, e qual que é o retorno que eu estou tendo dessa instância, que é o R. E aqui eu dou o retorno no R realmente. Fiz só quebrar. Então, esse printf aqui, ó, do fatorial de quanto que a gente está recebendo, eu vou colocar ele no começo aqui, só para a gente poder ver um passo a passo. E a gente vai entender o que está acontecendo aqui, ó. Então, a gente vai, qual que é o, ao invés de sleep, eu vou dar um getch, só para dar uma pausinha no que a gente está fazendo. Então, eu estou mostrando o meu N. Se eu estou no caso base, eu vou retornar 1, e aí eu estou vendo aqui. E eu estou mostrando qual o retorno que eu estou tendo aqui, que é o N vezes a chamada do fatorial. Esse N vezes aqui, ó, está acumulando. Se eu quisesse printar aqui N vezes, né, até aqui, ó, acho que ficaria mais legal, né? O que ele vai guardar toda vez que ele entrar vai ser esse N
vezes aqui, ó. E aqui eu não vou quebrar a linha, não. Vou dar um espaço. Deixa eu ver como é que ele vai fazer. Vamos deixar assim, depois a gente deixa ele mostrar. Acho que assim vai ficar... Dá pra gente poder ir vendo. Antes dele dar o return aqui, ó, eu vou dar um getCH também. Só pra gente poder pausar. Vamos ver como ele vai ficar. E depois eu vou mostrar aqui no Excel como ele vai empilhando e desempilhando. Continua o mesmo código, só que com os prints agora. Né? Então, se eu colocar o valor para calcular o fatorial, 5. Beleza, entrou 5. Ele está calculando o fatorial de 5. Talvez o n igual a 5, ao invés de n igual a 5, vamos colocar aqui, ó, vai ficar melhor. Fat de %d. E a gente vai ver o fatorial de %d aqui. Só para poder ver que está chamando o fatorial de %d e ver que isso vai empilhando. Aqui vai ficar mais legal para a gente, ilustrativo. Ó, fatorial de 5. Então, ele fez a chamada de fatorial de 5. O n é igual a zero? Não. Então, o meu resultado vai ser o quê? N vezes. Então, o que ele vai fazer? Ele vai acumular, essa instância do 5 ele vai acumular. Ó. Ele vai parar aqui. Deixa eu pegar o pente aqui. Essa instância aqui, o que ele vai fazer aqui? Ó? Ele vai pegar os 5 vezes, que é o n vezes, e vai congelar. E vai acontecer agora a chamada recursiva. Ó. Ele vai fazer a chamada recursiva de n menos 1. Então, aqui, o que vai acontecer agora? Aconteceu a chamada de 4. Ó. Então, quando aparece a chamada de 4, ele fez chamada de 5 menos 1, ele dá uma nova entrada. Ó. Ele entra novamente. Quando ele entra novamente, ele entra com o valor de 4. Está mostrando aqui, ó. O que está parado? É igual a zero? Não. Resultado fica o quê? N vezes. Agora, o que ele vai congelar aqui, ó? Ele vai congelar o N vezes, 4 vezes. Já tinha o 5 vezes. Tá vendo? Ele está no anterior aqui, ó. Agora ele congelou 4 vezes. Agora, ele vai pegar 4 menos 1, vai acontecer a chamada de fatorial de 3. Que é uma nova entrada aqui. É igual a zero? Não. Vai ficar o quê? N vezes. Vai ficar 3 vezes. Agora, 3 menos 1, acontece a chamada do fatorial de 2. É igual a zero? Não. N vezes. Vai ficar 2 vezes. Agora está 2. 2 menos 1, vai acontecer a chamada do fatorial de 1. É igual a zero? Não. Vai ficar o quê? 1 vezes. Agora vai acontecer a chamada do fatorial de 0. É igual a 0? É. Return 1. Quando ele acha o return, ele volta desempilhando. Então, ele vai retornar 1 para quem? Para a instância anterior. Aí, o que vai acontecer? Ele vai pegar esse 1, vai multiplicar por 1. Então, a gente vai ver que ele vai voltar na instância anterior, que era do 1. Ó. Qual que é a instância antes do 0? Do 1. Então, ele vai falar que a instância do 1 está retornando 1. Por quê? Ó? O 0, a instância do 0 retornou 1 para cá. Ó. E aqui eu estou na instância do 1, então vai fazer 1 vezes 1. Então, o que é para acontecer agora? Ó? A instância do 1, o retorno dela é 1. Ó, instância do 1 retornou 1. E aí ele matou a instância do 1. Aí ele volta na instância do 2 agora. O que a instância do 1 devolveu para o do 2? 1 vezes 1. O que vai acontecer agora? 2 vezes o 1 que veio dessa instância anterior. Então, agora ele está na instância do 2. A instância do 2 vai devolver quanto, então? 2 vezes 1, que é 2. Então, a instância do 2 retornou 2. A instância do 2 vai devolver para quem? Para a instância do 3. Então, a instância do 2 está retornando quanto? 2. Então, a instância do 3 vai devolver o quê? O 3, que ele estava congelado, com o que o 2 retornou. O que o 2 retornou? 2. Então, vai ser 2 vezes 3, 6. A instância do 3 vai retornar 6. Agora, a instância do 3, ele está retornando para quem? Para a instância anterior, do 4. Então, ele está retornando 6. A instância do 4, ele congelou como? 4 vezes. Então, vai ser 6 vezes 4. Então, a instância do 4 vai retornar quanto? 24. A instância do 4, ele vai retornar para quem? Para quem está
Aqui é uma pilha, né? É porque da forma que a gente está vendo aqui, mas ele está retornando para o anterior. Quem chamou a instância do 4? A do 5. Então, vai retornar os 5 vezes que estava travado, vezes o que o 4 retornou. 24 vezes 5 vai retornar 25. Depois da instância do 5, tem mais alguém? Não. Vai acabar tudo. Fatorial de 5 é igual a 120. Então, o que é importante a gente entender que a cada chamada recursiva, ó, chamou o fatorial de 5. Aconteceu uma chamada recursiva, a chamada de 5 trava, acontece a chamada do fatorial de 4. Ele trava, acontece a do 3, do 2, do 1, até que ele acha o caso base. E aí ele volta desempilhando. Isso aqui, ó, Ronaldo, ele vem só empilhando. Ele ficou 5 vezes, 4 vezes, 3 vezes, 2 vezes, 1 vezes. Na hora que ele chama o fatorial de 0, o 0 retorna 1. Aí volta o quê? 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. 24 vezes 5, 120 que ele vai devolver. Então, ele vai empilhando e depois ele volta desempilhando. Então, o cálculo acontece no retorno recursivo. Então, ele vai... O que a gente pediu para ele acumular aqui? Ó? O N vezes. O N primeiro era 5. Depois, o N passou a ser 4. Depois, o N 3, 2, 1. Ah, ele multiplicou 0 vezes? Não, não multiplicou. Porque se o N é igual a 0, ele retorna 1. Se a gente deixasse multiplicar 0 vezes, ele ia estragar a nossa estrutura. Deu para entender aí? Ou continua como mágica? Então, a cada chamada recursiva, a instância ela vai sendo empilhada. Então, a gente pegar aqui, ó, colocar um quadradinho aqui, ó. Eu tenho, a cada chamada recursiva, ele vai sendo empilhado. Então, aqui, ó, deixa eu criar uma estrutura aqui, ó. Então, aqui, ó, quando a gente chama o fatorial de 5, o que ele fica travado? Ele fica travado com 5 vezes. O fatorial de 5 chama o fatorial de 4. O que ele fica travado? O 4 vezes. O fatorial de 4 chama o fatorial de 3. Que fica travado 3 vezes. O fatorial de 3 chama o fatorial de 2. E fica travado no 2 vezes. O fatorial de 2 chama o fatorial de 1. Que fica travado no 1 vezes. E o fatorial de 1 chama o fatorial de 0. Na hora que ele chama o fatorial de 0, ele cai no caso base. O que o fatorial de 0, o que ele faz? Ele já devolve, vou colocar ali mais grosso. Ele já devolve. O que ele vai devolver para cá? 1. Então, o fatorial de 0, ele devolve para a instância que chamou. Quem chamou o fatorial de 0? De 1. Então, vai ser 1 vezes 1. Ele vai devolver para quem? Para quem chamou ele. Então, ele vai devolver para cá, ó. 1 vezes 1. Opa. 1 aqui. E aí ele vai... Ficou parecendo um 2, ficou ruim isso aqui. Aqui eu posso colocar não. Então, letra. Que é o retorno. Então, 1 vezes 1, 1. E aí o fatorial de 2, o que ele vai fazer? Ele vai devolver para quem chamou. 2 vezes 1, ele vai devolver para cá. Então, ele vai devolver 2 vezes 1, 2. Ele vai devolver... Porque quem chamou a instância do 2 é o 3. E aí, depois, 3 vezes 2. Quem chamou a instância do 3? A instância do 4. 3 vezes 2, ele vai devolver 6. A instância do 4 vai devolver para quem chamou ele? Para a instância do 5. Então, 6, 4 vezes 6, 24. E aí, depois, 5 vezes 4. Quem chamou a instância do fatorial de 5? Foi o main, né? Foi lá no main que eu passei 5. Então, que foi a chamada inicial. Então, esse 5 vezes 4, ele vai para onde? Ele vai devolver para quem chamou ele. No nosso caso aí, quem chamou ele foi o main. Ou pode ser outra função, né? Uma função, ela pode chamar outra. Então, um ponto importante aqui. Se eu perguntasse, que é uma questão que cai aí, quantas chamadas recursivas aconteceram? 1, 2,
3, 4, 5. Por que eu não contei a primeira? Porque a primeira não é recursiva. O conceito de recursão é o quê? É quando a função chama ela mesma. Quantas vezes a função chamou ela mesma? 1, 2, 3, 4, 5. Tem questões que perguntam, quantas chamadas recursivas aconteceram? 5. Quantas chamadas recursivas aconteceram contando a primeira chamada? 6. Beleza? Só cuidado com isso. Tem uma questão na pré-prova e na prova que pergunta isso. É uma questão de concurso. A quantidade de chamadas recursivas, recursividade é quando a função chama ela mesma. Então, se perguntar quantas recursivas aconteceram aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Por que eu não contei a primeira aqui? Porque a primeira não é recursão. Ou é o main, ou uma outra função chamou essa primeira aqui, ó. As chamadas recursivas estão aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, se perguntar quantas chamadas recursivas, não conta a primeira. Se perguntar quantas chamadas recursivas considerando a primeira chamada, considerando a chamada inicial, seriam 6. Beleza? Isso. Beleza? Então, é importante entender. Então, isso aqui que está acontecendo, ó, isso que a gente está vendo, é uma pilha. Então, quando ele volta desempilhando. Ou seja, ele vai voltando para o elemento anterior. Então, isso aqui é uma pilha do SO. O sistema operacional, ele tem essa pilha implementada, que é a pilha de execução. E tudo isso fica congelado. Então, a instância inteira, toda a instância do fatorial de 5 fica congelada. Pensa que dentro da função eu tenho 10 variáveis. Então, as 10 variáveis ficam aqui, ó. Fica tudo congelado nessas áreas de memória. Qual que é um dos problemas da recursividade? Gasto de memória. Porque a cada chamada recursiva, você está ocupando uma fatia de memória. Quando você dá o return, você mata. Então, toda vez que deu o return, ó, dei o return, beleza, acabou. 1 vezes 1 deu return, acabou. 2 vezes 1 deu return, acabou. 3 vezes 2 deu return, acabou. 4 vezes 6, 24, deu return, acabou. Fatorial deu return, acabou. Então, isso a gente já está acostumado. A função deu return, ela acabou. Mas ela só acaba quando acontece o return. Ou quando acontece a última linha, né? Acabou as instruções. Beleza aí? Deu para entender? Joia. Agora a gente vai fazer uma praticazinha, então. Então, vocês vão fazer, né? Um exercício, vou pedir para vocês fazerem aqui, que é um exercício bem simples. Então, esse aqui foi o que a gente acabou de ilustrar. Então, para cada chamada de uma função, seja ela recursiva ou não, todos os parâmetros locais, eles são empilhados na pilha de execução do SO. Mas como assim se não for recursivo? Se não for recursivo, você vai ocupar um espaço. Se for recursivo, cada chamada recursiva vai ocupar um espaço na memória, na pilha de execução. Se tiver 10 chamadas recursivas para resolver o problema, você vai empilhar 10 vezes e depois, na hora que você der o return, você vai desempilhando. Então, ele fica lá na pilha de execução do SO. Então, isso é muito importante. É uma questão também que é muito cobrada. Falar qual a estrutura de dados que a recursividade utiliza. Ela utiliza uma pilha. Ah, eu preciso programar essa pilha? Não. É a pilha de execução do SO. A cada chamada que você faz, tem uma pilha ali acontecendo. Então, tem vários problemas que a gente resolve com o uso de pilhas, que a gente pode deixar de utilizar pilhas e utilizar a recursão. Reparem que não tem nem estrutura de repetição, né? A gente só tem um if no caso base e ele resolve o próximo problema. Então, aqui dentro, só mostrando aqui, né? Então, eu tenho a chamada de 4, que chamo de 3, que chamo de 2, que chamo de 1. Na hora que chamo de 0, ele volta desempilhando. É exatamente o que eu acabei de ilustrar para vocês ali. Beleza? E agora a gente vai fazer uma atividadezinha aí. Então, vocês vão criar um algoritmo recursivo, tem que ser recursão, para poder calcular a potência inteira de um valor não negativo. Então, como que eu calculo a potência? É a base multiplicado pela quantidade de vezes do expoente. Qual que é a definição matemática aqui? Se o n for igual a 0, return 1. Ou seja, todo número elevado a 0 é igual a 1. Para todos os outros casos, então é x elevado a n. O x é a base, o n é o expoente. Então, quando o n é 0, retorna 1. Para todos os outros casos, vai ser o quê? O x vezes a chamada recursiva da minha função, mantendo a base, porque a base nunca vai mudar, e
o meu expoente ele vai ser decrementado em 1, sempre que o meu n for igual a zero. Então, o que vocês vão ter que ser capazes de fazer, que é o que vocês vão ser cobrados? Olhar uma definição matemática dessa de uma função recursiva e conseguir programar ela. O que a gente consegue enxergar de cara aqui, ó? Qual que é o caso base? Aqui, ó. Então, o que a gente já enxerga lá no código, na função? A minha função, o que ela vai ter que receber aí? A minha função de potência. Ela vai ter que receber o meu x e o meu n como parâmetro, que é a base e o expoente. Então, a minha função P recebe o x e o n. E aí, dentro da função, o que você vai fazer? Se o n for igual a zero, retorne 1, caso base. Para todos os outros casos, o que você vai fazer? X vezes, chamando a minha função P. Então, para todos os outros casos, o que você vai fazer? X vezes, chamando a minha função P, vou manter o meu X, tá vendo a recursão? E o que eu vou fazer com o expoente? Vou reduzir ele 1. Então, você vai fazer n menos 1. Pronto, já ditei o problema. Então, qual que é o caso base? Vou criar minha função P, que ela vai retornar um inteiro, né? Que vai receber comparando os dois inteiros, o x e o n. Se o n for igual a zero, retorne 1. Se não, o que eu vou fazer? Vou retornar, ou você pode fazer igual a gente fez, o R recebe o resultado e depois retorna o R, tanto faz. X vezes, o que está aqui, ó, x vezes a chamada recursiva do meu x reduzindo o meu n. Entenderam aí? Beleza? Então, eu vou dar uns minutinhos aí para vocês poderem fazer e depois a gente faz juntos e depois a gente encerra. Então, a gente vai encerrar com isso aqui funcionando. Vou dar uns 7 minutinhos para vocês poderem tentar fazer. Beleza? Quem conseguir fazer, depois dá um grito aí, que aí entra na conta das balas aí. E o notebook teu deu certo, Luiz? Conseguiu arrumar? Luiz Felipe? Tinha dado problema? Peraí que saiu a tela aqui, gente. Deixa eu voltar aqui. Isso. Então, tem que comprar um saco de bala. Não, mas quando voltar, comprar um tanto de saco de bala. Primeiro distribui bala para todo mundo, depois eu começo a pagar as balas. Quando puder tomar cerveja também, tô precisando voltar a confraternizar. Verdade, viu? Precisando mesmo. Pessoal, vão tentando fazer aí. Se vocês tentarem e der certo, já fala. Se der algum erro também, vocês falam aí que eu vou ajudando. Vou deixar aqui na tela essa estruturinha aqui.
No caso, eu vou ter que passar dois números, então, meu Deus. São dois parâmetros, né? A base e o expoente. A função recebe Ah, dois. tá. Eu achei que a recursividade já ia fazer esse n menos um e a outra, o expoente, entendeu? Não, não. É o C, assim, sempre você vai passar, por exemplo, a função original, ela recebe dois parâmetros. Igual tá aqui, ó. Por exemplo, a nossa função P, né? Você pode chamar de potência aqui. Ela vai receber o X e o Y. Na hora de fazer a chamada recursiva, também você tem que passar o X e o N aqui, né? E o N. Qual que é a diferença? Que o N, ele vai ser reduzido a cada chamada recursiva. Vai ser N menos um. Deu certo aí, gente? Pera, ainda não, Matheus. Tá, beleza. Esperar mais um pouco aqui. Mais uns 3 minutinhos aí a gente faz juntos.
Ah, tentei que deu certo ontem. Aí na hora que você vê funcionar, dá vontade até de bater, tão fácil que É. é. Não, eu fiz essa lógica que você pensou, mas eu tô confuso agora lá embaixo, no main. Não, o main é só você chamar a função normal, ué. Então, mas porque eu não sei se eu ainda não entendi direito como que é para ser exercício, por isso que eu não tô conseguindo fazer, eu acho, entendeu? Vê, ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Eu vou criar o main aqui e vou criar o escopo, ó. E o main, só que aí a gente vai ter o... Vamos chamar aqui de BI, que vai ser a base expoente. Então, aqui a gente vai ter base, base expoente. Espera aí, deixa eu só mudar minha tela aqui pro lado aqui. A gente vai ler base expoente. E aí a gente vai ler a base, 2% dele. E o expoente. E aí o resultado vai ser a chamada da nossa função, vou chamar de pot. E aí vou passar a base e o expoente. E aí, potência de %d por %d é igual a %d. E aí a gente vai ver a base, o expoente e o resultado. Você quer um? Ah, tá. Eu acho que eu tava confundindo alguma coisa com isso, com a recursividade, que eu tava achando que esse N-1 tinha que entrar em algum lugar, entendeu? Não, não, nem é só Eu chamar. nem sabia se ia ser o simples mesmo, não. Né? Aí aqui, ó, CDA.h. Aí a gente vai ter a nossa função potência, que a gente vai receber aí. Que aí pode ser o x e o n, né? Igual estava lá, mas aí o b e o e entram ali. E aí a primeira coisa é o caso base, né? Se o teu n for igual a zero, return 1. Se não, vocês vão para o passo recursivo. Aquele Eu acho que o meu acho que deu certo aqui. coloca 2 e 4, tem que dar 16. Hein? Pera aí, boa ideia. É só você testar, ué. Deu certo. Deu, né? Deu. Agora tá valendo a bala, não, que eu fiz quase tudo. Ah, Matheus, sacanagem. É culpa do Henrico. Foi mal, Luiz, depois eu te dou uma bala. De boa, mano. Pode ser cursivo, que eu esqueço comendo letra aqui. Pessoal, só pra gente fechar aqui então qual que é o caso base? Se o n for igual a zero, return 1. Se não, nem precisa do else, né? Porque tem um return, mas só para ficar mais lógico, o que a gente vai retornar então? Lá na definição, ó. Qual que é a definição aqui? O nosso x vezes, então quem que é o x? O x é a base, né? X vezes a chamada recursiva reduzindo o n. Então, eu vou chamar a função potência. Mantendo a base e reduzindo o expoente. Só isso funciona. E aí, se a gente quiser dar uns prints aí também, para poder ver acontecendo, a gente pode ver. A gente pode colocar uns prints aí na sequência. A parte de cima tava certa, era só a parte de baixo, por isso que eu tava confundindo. Por Ah, ser. Eu tava com recursividade na cabeça, falei assim, não vai ser o básico, não vai ser o básico, não vai ser o básico. chamada, assim, a chamada é a mesma, o que muda é só a função recursiva, né? Não, entendi. 4, potência 2 elevado a 4, 16. Aí, se a gente quiser colocar aqui, por exemplo, igual eu fiz no outro, ó, a gente criar uma variável para guardar o retorno intermediário, R é igual aqui. Deixa eu tirar esse else aqui, que esse else não precisa, não. Só vai fazer a gente abrir e fechar chaves. Isso tudo aqui está fora do if, né? Se entrar no if, cai no caso básico. Return erro. Isso aqui permite a gente dar uns prints, né? Se a gente quiser, ó. Printf. E aí, o que ele vai acontecer aqui, ó? Vamos colocar aqui, ó. Só para a gente poder ver o expoente se reduzindo, ó. E aí a gente vai ver o n, que a gente vai ver o n se reduzindo. Vou dar um getch.
Eu acho que é melhor, vamos fazer aqui, ó. A base elevado ao expoente, né? Então, %d elevado, a representação em pseudocódigo de potência é o circunflexo. Então, %d elevado a %d. É o que ele está recebendo aqui. E aí a gente passa o x e o n. O x é a base, o n é o expoente. E a gente dá uma pausinha, só para a gente poder ver. Toda vez que ele chegar aqui, ó, a gente vai ver o quê? A minha base acumulando. Ó. Então, a gente vai ver essa base, toda vez ela vai estar acumulando. Toda vez que entrar aqui, ó. Então, a gente pode dar um printf aí, ó. %d vezes. Vou dar um /n. É o que ele vai travar aqui, né? E vou mostrar o nosso x. E vamos dar um printf aqui embaixo também. Aqui eu posso colocar aqui que instância. A gente vai ver o retorno. Pode ser sim. Instância do %d, do expoente %d, retorna %d. E aí o expoente é o n, né, que ele sempre vai reduzir, e o retorno é o r. Só antes dele dar o return aqui. Isso aqui, ó, nem precisa, né? O que precisa é só esse if e o return direto aqui, para funcionar. Isso aqui é só para a gente poder ilustrar, ver um passo a passo. E aí a gente vai conseguir enxergar. Então a gente colocar aqui, ó, 2 e 4. Então, ó, ele está potente de 2 a quarta. O n é igual a zero? Não. Então, o que ele vai ficar? Ele vai ficar um 2 vezes acumulado, ó. 2, olha lá, o 2 vezes acumulado. E o que aconteceu agora aqui? Ele ficou esse 2 vezes acumulado aqui e chamou a potência mantendo a base, que é o x, e reduzindo o expoente. Então, era 2 a 4, ficou 2 a terceira. É igual a zero? Não. Vai ficar o 2 vezes acumulado mais uma vez. Já tinham aqui da instância do 4, agora da instância do 3. Reduziu a base, manteve o expoente, reduziu. É igual a zero? Não. 2 vezes, de novo, fica acumulado e reduz para 2 elevado a primeira. Acontece uma nova chamada. É igual a zero? Não. Fica 2 vezes acumulado e acontece a chamada de 2 elevado a zero. Ah, o n é igual a zero? Beleza, return 1. Aí esse return 1 vai retornar para quem? Ele vai retornar para a instância anterior, para a instância do 1, que ficou travada onde? No 2 vezes. Aí vai fazer 2 vezes 1, 2. Vai voltar para a instância daqui. Então, agora, deixa eu até pegar um print. Ele vai ficar, o 2 elevado a zero retorna 1. 2 vezes 1, 1. Retorna para cá. 2 vezes 2, 4. Retorna para cá. 2 vezes 4, 8. Retorna para cá. 2 vezes 8, 16. Acabou. Então, a gente vai ver que agora, ó, ele vai retornar, o 2 elevado a zero retorna para a instância do 1. Vai aparecer aqui, ó, instância expoente 1, retornando 2. É o que vai aparecer agora. Ó, instância expoente 1 retorna 2, que é o que aconteceu aqui, ó. A instância do 0 retornou 1 para cá. Fez 2 vezes 1, 2. Agora, o que vai acontecer? Esse 2 vai vir para cá, ó. Vai fazer 2 vezes 2, 4. Então, a instância do expoente 2 vai retornar 4. É o que vai aparecer aqui, ó. A instância do expoente 2 retorna 4. E aí, esse 4, que a instância 2 retornou, vai vir para cá. Vai fazer 2 vezes 4, 8. Então, a instância do 3 retorna 8. E aqui, o 8 vai vir para cá. 2 vezes 8, 16. A instância do 4 vai retornar 16. E, finalmente, o nosso resultado é 2 a quarta, é 16. Então, esses prints eu coloquei só para a gente poder ver um passo a passo. Logicamente, não precisa. A gente consegue ver o quê? Que a instância ela vai reduzindo. Cada vez que ela reduz aqui, ó, ela está fazendo o que a gente pediu, ó, que é o x vezes. Ó. A gente está acumulando. Ó. Então, a instância do 2 elevado a quarta travou no x vezes. 2 elevado a terceira, x vezes. Até que chegou no 2 a 0, é que a gente não colocou print aqui, ó, no caso base. Poderia estar colocando, retorne 1. Então, 2 elevado a 0 retorna 1 para cá. Ó. Faz 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4,
16. Cadê? 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. Deu para entender aí? Funcionou? Sim. Então, o que a gente tem que entender na recursividade, como eu falei de mais importante, depois na próxima aula a gente vai trabalhar com Fibonacci, aí trabalha com a árvore de recursão, que é um pouquinho mais complexo. Mas o que a gente tem que entender é o quê? Aonde que está a recursão? Essa aqui é a função, né? Então, a função chamando ela mesmo. Aonde que está o caso base? Em via de regra, ele vai estar no começo. A gente pode ter mais de um caso base. Então, aqui é o meu caso base. Toda vez que acha o passo recursivo, a função na instância que ela está, ela congela. Então, todas as funções, ó, na hora que eu chamo potência de 5, ó, ela vem executando tudo isso aqui, ela congela aqui, ó, onde está o azul. Então, a instância de 5 ela fica congelada nesse momento. E aí, na hora que ele acha a chamada da potência de 4, ele entra novamente, vem executando até aqui e congela também. Então, cada instância dessa, ela vai caminhando e congela, caminhando, congela, caminhando, congela. Quando que isso vai acabar? Quando ele acha o return. Ele acha o return, ele volta desempilhando. Ele volta continuando. Tranquilo? Pessoal, então na próxima aula a gente continua, a gente vai continuar trabalhando com recursão ainda na semana que vem, e depois a gente vai fazer algumas atividadezinhas que a gente vai ter um tempo ainda. A nossa disciplina está bem tranquila, esse é o último tópico essencial da disciplina, depois a gente vai trabalhar com alguma coisa aí, baseado em C#. Alguma dúvida?